Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Acompanhe-nos também no Instagram, @Português com Letícia. Hoje a aula é sobre uma dúvida que muita gente tem na hora de falar e escrever. É sobre a diferença entre havia e haviam. Quando eu uso havia no singular e quando eu uso haviam no plural. Bom, e para exemplificar em que contexto a gente fica em dúvida sobre a utilização do verbo haver, eu trouxe aqui uma frase que é uma versão de uma música da Legião Urbana que circula nas redes sociais, costuma circular nas redes sociais em épocas de eleições. Diz assim: é preciso amar as pessoas como se não houvessem eleições, ou é preciso amar as pessoas como se não houvesse eleições. Bom, a primeira vez que eu vi com o verbo no plural, houvessem eleições, depois começou a circular essa branquinha aí como se não houvesse eleições. A música, né, a versão original, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É no singular, porque concorda com amanhã, então a gente não tem dúvida. Mas daí, como substituíram aí por eleições, né, em épocas de ódio, devido às eleições, e aí ficaram na dúvida, houvessem ou houvesse eleições. Ao longo desta aula eu vou dar algumas explicações e no final eu te conto qual das duas versões está correta. E só para deixar claro que aí tá houvesse ou houvessem, o verbo aí no subjuntivo, mas é o mesmo caso de havia e haviam. A regra vai servir também para o verbo haver nos outros tempos e modos, como é o caso de houvessem e houvesse nesse caso. Então, havia tá só em outro tempo e modo verbal, mas a regra, se fica no singular ou no plural, vai servir para o verbo. Bom, 3 pares de exemplos que muita gente fica na dúvida. Havia muitos alunos na sala ou haviam muitos alunos na sala? Durante o passeio, houve 2 incidentes ou houveram 2 incidentes? No futuro, não haverá mais jornais impressos ou não haverão mais jornais impressos? Então, eu coloquei aí um exemplo no pretérito imperfeito, outro no pretérito perfeito e outro no futuro para te mostrar que vai servir, que a regra, né, vai servir independentemente se o verbo estiver no presente, no passado, no futuro. Enfim, a gente está falando do verbo haver como um todo. E aí, quais são as frases que estão corretas? Havia, haviam, houve, houveram, ou haverá, ou haverão? Antes de te falar quais são as frases corretas, eu preciso te falar algumas coisas a respeito desse verbo haver. Primeira delas é que ele tem vários sentidos. Então ele tem o sentido de existir, de acontecer, de conseguir, de lidar, de considerar e de ter, assim, quando ele aparece como auxiliar. Bom, então já que o verbo tem vários sentidos, ele é utilizado em contextos diferentes também. Por isso eu trouxe aqui uma frase com cada um desses sentidos. Com o sentido de existir, havia uma pessoa na sala. De acontecer, houve um acidente na estrada. Com o sentido de conseguir, o funcionário houve o perdão do chefe. Você fala, nossa, professora, que estranho, nunca ouvi essa frase, nunca ouvi o verbo haver com esse sentido. É um uso que a gente não faz hoje em dia desse verbo. Raramente você vai ouvir alguém falando o verbo haver com o sentido de conseguir. Mas é um uso presente que existe, que os dicionários registram. Portanto, é importante que você saiba que existe também esse sentido. Com o sentido de lidar, o aluno não se havia com o professor, ou seja, ele não lidava bem com o professor. Com o sentido de considerar, o acusado houve por bem não se pronunciar. Ele achou melhor não se pronunciar. Por fim, com o sentido de ter na posição de auxiliar, ele havia feito o trabalho sozinho, ele tinha feito o trabalho sozinho, é o que a gente mais utiliza aí. E o que é ter como auxiliar? O que seria o ter sem ser auxiliar, então?
O ter sem ser como auxiliar é quando ele aparece sozinho. O ter como auxiliar é quando aparece numa locução verbal. Aí eu tenho o verbo principal, no caso é o verbo fazer, né? Que tá aí no particípio feito. E o verbo auxiliar que está acompanhando o verbo principal. Então ele aparece aí junto com o verbo principal, mas o verbo que carrega mesmo o sentido da ação verbal é o principal verbo fazer. Eles tinham feito o trabalho sozinhos. Eles tinham não feito. No sentido de ter como posse, né? Não. Aí o verbo haver não faz sentido. Não faz sentido, porque se ter como posse, por exemplo, eu tenho um cachorro, aí é um verbo ter. Agora, o verbo ter como auxiliar, ele tem o sentido de haver, aí eu posso inclusive substituir. Eles tinham feito o trabalho. Entendeu? Mas eu já tinha falado isso. Sei que não estava prestando atenção na aula. Bom, agora que eu já te mostrei os sentidos do verbo haver, eu vou te contar que quando o verbo haver tem sentido de existir ou acontecer, ele é impessoal. O que quer dizer isso? Que ele não tem sujeito. Eu vou classificar a oração como oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Se o verbo é impessoal, ele não tem sujeito, ele não vai ter um termo com o qual concordar. Ele deve ficar, portanto, na terceira pessoa do singular, não vai para o plural. E aí, por isso, eu trouxe essas mesmas frases, todas no plural, para te mostrar quando o verbo vai para o plural e quando ele deve permanecer no singular. E aí eu coloquei em negrito os verbos existir e acontecer, porque como eu acabei de falar, quando o verbo haver tem sentido de existir e acontecer, ele é impessoal, portanto, não vai para o plural. Se havia, no exemplo anterior, havia uma pessoa, se pode haver 2, 3, 100 pessoas, vai ser sempre havia 2 pessoas, havia 10 pessoas, havia 100 pessoas, não interessa. Se haver tem sentido de existir, ele é impessoal e fica no singular. A mesma coisa do verbo haver com sentido de acontecer. Se antes era houve um acidente, pode ter havido 2, 3 mil acidentes, é sempre no singular. Houve 2 acidentes na estrada. Agora, se o verbo haver, ele não tem sentido de existir nem acontecer, porque daí o aluno pode pensar, mas então o verbo haver, ele só existe no singular? Não, ele não existe só no singular, ele tem a sua utilização no plural também, mas quando ele não tiver o sentido de existir e acontecer. Por exemplo, com o sentido de conseguir, lidar, considerar e ter como auxiliar, ele vai tranquilamente para o plural, porque daí ele não é impessoal, ele é pessoal e tem sujeito, deve, portanto, concordar com o sujeito. Como assim? Os funcionários houveram o perdão do chefe. Os alunos não se haviam com o professor. Os acusados houveram por bem não se pronunciar. E eles haviam feito o trabalho sozinhos. Perceba que em todos esses outros casos, o verbo vai para o plural tranquilamente. Bom, agora que você já sabe que o verbo haver, no sentido de existir e acontecer, é impessoal, não vai para o plural, eu te mostro quais são as frases que foram escritas corretamente e quais estavam erradas. Olha só. Havia muitos alunos na sala, está correto. Haviam muitos alunos na sala, está errado. Aí você fala assim, nossa professora, mas que estranho, né? Haviam muitos alunos na sala, parece mais correto do que havia muitos alunos na sala. Porque nós, falantes de português, somos levados a acreditar que o haviam é mais correto do que o havia nesse contexto. Porque a gente está acostumado que o verbo concorda com o sujeito. Beleza, em todos os contextos, em quase todos os contextos, o verbo concorda com o sujeito. Então, a menina comeu maçã, as meninas comeram maçã. Esse verbo comer vai concordar com o sujeito. Geralmente os verbos concordam com o sujeito, mas quando os verbos são impessoais, e é o caso do verbo haver com sentido de existir e acontecer, eles devem ficar no singular, então não vão concordar com nada. Por isso que a gente tende a achar que o haviam é mais correto do que o havia, mas não é, porque daí você tem que pensar que existem os verbos impessoais e o haver no sentido de existir e acontecer é um deles.
Os outros dois exemplos. Durante o passeio houve 2 incidentes e não houveram 2 incidentes. Houveram não está correto. E por fim, no futuro não haverá mais jornais impressos e não haverão mais jornais impressos. Então, ainda que você esteja pensando, mas eu não concordo, acho que haviam, houveram e haverão é o mais correto. Não é o mais correto. De acordo com a norma padrão, o verbo haver, como eu já disse um monte de vezes nesta aula, ele é impessoal no sentido de existir e acontecer e não vai para o plural. Mas, uma coisa eu queria falar para vocês. Se fosse aí o verbo existir, aí iria para o plural. Por quê? Porque o verbo haver, com sentido de existir, é impessoal. Mas o verbo existir não é impessoal. Então, ficaria assim. Existiam muitos alunos na sala. A mesma coisa ali embaixo. No futuro não existirão mais jornais impressos. E do meio ali com o verbo de acontecer, durante o passeio aconteceram 2 incidentes. Então, de novo, para gravar isso para a vida, o verbo haver com sentido de existir e acontecer é impessoal, fica no singular. Mas os verbos existir e acontecer não são impessoais e eles vão normalmente para o plural. E por fim, aquela frase lá das eleições para você postar na época da eleição é assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse eleições. Não importa se eleições está no plural, o verbo haver, aí ele tem sentido de existir, deve permanecer, portanto, no singular. É preciso amar as pessoas como se não houvesse eleições. Postar nada, tem que cortar a relação mesmo. Isso é muito radical. Eu acho que é preciso amar as pessoas como se não houvesse eleições, mas com ressalvas. Bom, como você pôde notar, não é uma questão tão simples assim saber se havia ou haviam em determinados contextos. Você precisa identificar o sentido do verbo, então saber os conceitos de verbo impessoal, verbo pessoal, essas coisas todas. Mas para simplificar, se tiver sentido, se o verbo haver tiver sentido de existir ou acontecer, ele é impessoal, fica no singular, beleza? Eu espero que você tenha gostado da aula, que você tenha entendido direitinho e que você não se equivoque mais na hora de utilizar o verbo haver como impessoal. Deixa aí um gostei no nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima aula. Tchau, tchau! Que é uma versão de uma música do Legião Urbana. Da Legião Urbana. Da Legião Urbana? É. O que eu falei? Do Legião Do Urbana. Legião, mas é que eu penso o grupo Legião Urbana. Isso daí nunca serve, porque aí pode ser a banda Legião Urbana. E por que você fala que é da Legião Urbana? Porque é estabelecido como a Legião Urbana. É uma legião. Entendi. A Legião Urbana. Tá bom.